número 2, a partir do verso 1. Se por acaso alguém precisar de ficha para vender pizza, pastor, eu não peguei ficha, quero vender mais algumas, deixa eu explicar algo. Quero vender mais pizza, tem ficha aqui. Como que vai ser aqui a entrega, queridos? Se você vender, o irmão Rodolfo vendeu 100. Então o que vai acontecer com... Amém? Alguém diz amém? O irmão Rodolfo vendeu 100. Ele é responsável pelas fichas, pelas pizzas dele, pela entrega e pelo recebimento. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar o líder do grupo de relacionamento dele e vai falar, olha, eu vendi tantas pizzas. E aí ele vai passar o valor e a quantidade de pizzas. Presta atenção, na quinta-feira eu preciso que todos me passem quantos venderam. Passe para o seu líder de grupo, quantas pizzas vendeu. Na sexta-feira, você que é o responsável por retirar as pizzas. Se você tem alguém, pastor, eu vendi tantas pizzas, o João, a Maria, a Beatriz, a Ana, vai vir buscar as minhas, nós precisamos que você dê o nome de quem vai vir buscar. Porque você imagina que chato, que constrangedor, a pessoa chega aqui e fala, olha, eu comprei 2 pizzas do Neto, já paguei para o Neto, mas o Neto não me fala. Aí chega aqui o João para pegar 2 pizzas, sem dinheiro, sem informação nenhuma, como que eu vou dar pizza para ele? Então eu peço que você passe essa informação para que nós possamos nos organizar aqui, tá bom? Posso contar com a sua colaboração? Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Podemos, Pai, te adorar. Podemos, Senhor, ouvir a tua voz. Podemos, Senhor, sentir a tua presença. Como é bom estarmos, Pai, na tua casa. Como é bom, Senhor, ouvirmos a tua voz. Agora eu peço, fala com cada um de nós. Não deixe que saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Fala com a tua igreja. Abra, Senhor, os nossos corações para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Você crê, você diz amém. Glória a Deus. Queridos, eu não sei se você sabe, mas hoje nós também celebramos o dia de Pentecostes. Você sabia disso? Hoje é celebrado o dia de Pentecostes. E o que significa Pentecostes, pastor? Pentecostes significa 50º, referindo-se aos 50 dias após a Páscoa. O Pentecostes acontece 50 dias após o povo de Deus. Todos conhecem a história que o povo de Deus viveu cativo no Egito, e após eles saírem então do cativeiro, Deus os faz uma promessa de uma nova terra, uma terra que mana leite e mel. E quando eles saem, 50 dias após a saída do povo do Egito, Moisés entrega as tábuas da lei ao povo. Então preste atenção. Após eles saírem da terra do Egito, 50 dias após eles saírem, após a libertação, Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, e Moisés então entrega ao povo. E aí então vem Jesus e habita em nosso meio. Jesus cumpre o seu ministério em nosso meio, e quando ele estava aqui, ele avisou: eu vou voltar para o Pai, e vou preparar morada para vocês. Mas ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei a vocês o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Eu vou ministrar sobre isso. Ele faz uma promessa. E aí, queridos, nós cremos aqui que 50 dias após a Páscoa, assim como nos lemos aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 1, acontece a vinda do Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa. Hoje fazem 50 dias que nós celebramos a Páscoa. Então hoje é celebrado o dia de
Pentecostes. E eu gosto muito de história. É extremamente importante você conhecer história. É extremamente importante você conhecer de onde você veio, a palavra de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. E nesta noite eu quero ministrar sobre o tema: o batismo e o Espírito Santo. O batismo e o Espírito Santo. Queridos, o que é o batismo? O que é o batismo? Quantos batismos existem? Pastor, eu preciso ser batizado? Por que eu preciso me batizar? Na onde que diz que eu tenho que me batizar? Da onde tiraram isso? Pastor, quem é o Espírito Santo? Eu já ouvi falar de Deus, já ouvi falar de Jesus, já ouvi falar de espíritos, mas qual que é a diferença de espíritos e o Espírito Santo? Porque como que ele age, como que é o agir do Espírito Santo na nossa vida? Então meu desejo nessa noite é trazer a você esse tema: o batismo e o Espírito Santo. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento. Pega a sua Bíblia comigo. Eu peço que os irmãos aí da comunicação estejam atentos, queridos, que eu vou precisar que vocês abram para mim. Romanos 6, verso 4. Você que está com a Bíblia impressa, manual, fique atento, se quiser abrir, se não acompanha aqui no telão. Eu quero ministrar de forma temática hoje. Romanos 6, verso 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então preste atenção, irmãos, nós nascemos e fomos educados pelos nossos pais. Cada um aqui teve a sua criação. Todos aqui nasceram, alguns têm talvez o nome do pai no RG, nos documentos, talvez alguns não tenham. Alguns aqui nasceram naquilo que chamam de berço cristão, berço evangélico. Quem já ouviu isso? Eu vim de berço evangélico. Por quê? Porque foi criado dentro da igreja. Já talvez você é um daqueles que foi desde pequenininho instruído na casa de Deus, esse ambiente de culto, todo domingo. Olha quantos anos, queridos, que todo domingo você está na casa de Deus. Eu não fui, tive um encontro com Deus na adolescência. A minha filha já nasceu, graças a Deus, e desde pequenininha está na casa de Deus. Mas então nós nascemos e fomos educados, cada um da sua forma, pelos pais. Alguns viveram na igreja, outros viveram fora da igreja. Alguns talvez andaram aí por alguns caminhos, viveram uma vida e não conheciam a Deus. Talvez foi conhecer a Deus depois de já adulto, depois de casado. Talvez alguns depois de a idade já mais avançada. Meu avô foi conhecer Jesus no leito de morte. Nessas últimas palavras de vida, a graça de Deus foi revelada sobre a vida dele. Ele entregou a sua vida a Cristo, e eu creio que hoje ele está morando ao lado do nosso Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Creio que ele está com Cristo na glória. Mas uma coisa que todos nós sabemos nós tivemos a nossa caminhada, cada um a sua, e nós reconhecemos, independente se eu nasci e vivi dentro da igreja, independente se eu saí e voltei, independente se eu conheci depois de velho, todos nós herdamos o pecado. Todos herdamos o pecado adâmico. Aquilo que Adão e Eva fizeram passou para nós. E muitos de nós já fizemos na nossa vida coisas que desagradaram a Deus. Coisas moralmente, coisas de ética, de caráter, de índole. E muitas das vezes coisas que você sabia biblicamente, assim como na parábola do filho pródigo. Aquele filho mais novo que pega as bênçãos ali do pai, recebe a herança do pai e vai viver distante do pai. Alguns aqui foram instruídos desde pequenininho sobre a palavra de Deus, mas preste atenção no que eu quero dizer a você: sem um encontro com Deus, de nada adianta. Sem um encontro pessoal, verdadeiro com Deus, não adianta. Como pais, a nossa maior preocupação deve ser que a minha filha tenha um encontro
pessoal dela com Deus. Porque você, olha só um conselho, tá? Você tem filho a criança, filho adolescente, você é responsável pela vida dele. Então ele pode vir à igreja por causa de você, porque a partir do momento que você é menor de idade, é você que o sustenta, você que paga as contas, querido, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então é extremamente importante você trazer ele para a igreja. Ah, pastor, meu filho não gosta de vir, está chegando na fase da adolescência, não quer vir para a igreja, mas ele não manda na vida dele. Um dia ele vai te agradecer. Eu tenho algo dentro do meu coração que um dia eu falei para minha mãe. Eu não tenho, olha, minha mãe me ama de forma que eu não tenho palavras do amor que ela tem por mim, do que minha mãe já fez por mim. Mas um dia eu disse para ela, falei, olha, um dia a senhora deixou fazer uma coisa, por um ano, que por amor, a senhora me deixou fazer, mas que um pai não deve deixar. Mesmo que nós amemos os filhos não sabem o que fazem, não tem maturidade para isso, não tem sabedoria para isso. Então os pais são responsáveis pelos filhos. Eu quero que você faça, mas o filho não quer, mas eu sou responsável pela tua vida. E um dia, quando você entender, você vai me agradecer. Então o pai leve o seu filho, por quê? Porque um dia vai chegar a idade que não quer mais. Aí fez 18 anos, virou maior de idade, ele ou ela é responsável pela sua própria vida, não tem mais o que fazer, queridos. Aí a nossa oração é que Deus se revele, que Deus abra o coração, que essa pessoa tenha um encontro pessoal, particular dela com Deus, porque é isso que vai sustentá-lo. Você que é pai sabe, você que é mãe sabe, você pode falar, mas parece que não adianta. Às vezes o amiguinho na escola fala, pronto, queridos. Com o marido é a mesma coisa, com a esposa é a mesma coisa, você fala, se aconselha, mas às vezes vem alguém de fora e dá um conselho, parece que é tudo diferente. Ah, o fulano me falou, você olha assim e fala, não é possível. Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu aconselhei, mas então eu quero dizer a você, nós andamos por caminhos que muitas vezes desagradaram a Deus, moralmente, biblicamente. Agora, quando eu tenho um encontro com Cristo, o que eu tenho que fazer? Viver em novidade de vida. Agora eu me torno uma nova criatura. Romanos 6, verso 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim também andemos nós em novidade de vida. O que o texto está dizendo? Olha, eu morri para quem eu era, eu já não sou o mesmo, não sou a mesma pessoa, nós fomos sepultados com Jesus Cristo. Jesus não morreu na cruz, e nós morremos no batismo. Cristo morreu e ressuscitou. Quando eu tenho um encontro com Jesus Cristo, o que eu faço? Eu me torno uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Eu deixo de ser quem eu era, eu deixo as ações que eu tinha, eu desejo ser alguém novo em Jesus Cristo. Então preste atenção, quando você tiver um encontro com Cristo, aqueles que já tiveram um encontro com Cristo, primeira coisa, eu preciso nascer de novo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós morremos quando nos batizamos, quando descemos as águas. Então o que é o batismo nas águas? Nada mais é do que o batismo de arrependimento. Cremos nessa promessa, Cristo morreu, ressuscitou, nós morremos aqui no batismo, e pela fé, no último dia, ressuscitaremos com Ele, amém, queridos? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós ressuscitaremos e moraremos para sempre com Ele na glória. Evangelho de Marcos 16, verso 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem porém não crer será condenado. Palavra de Deus, quem crer e for batizado será salvo. Pastor, o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Tem pessoas que acreditam que são as boas obras.
Algumas denominações, como a denominação espírita, por exemplo, crescem nas boas obras. Eles doam muito mais do que nós, viu, queridos? O espírita é muito mais desapegado dos seus bens do que nós cristãos. Precisamos aprender sobre isso. O crente não tem... Gente, eu fui comer uma comida japonesa esse mês. Quem gosta de comida japonesa? É bom, não é? Mas eu fui esse mês. Minha filha paga agora. Pensa numa coisa ruim. Antes eu ia, ela não gostava. Eu falava, meu amor, come, filho. Pai, não gosta. Filha, come. Agora eu me arrependi. Olha o monstro que eu criei. Todo mês fica no meu pé. Pai. Eu levei esse mês. A hora que eu vi, chegou a conta para pagar. Eu falei, quase que eu falei, pai, vai começar a trabalhar agora também. Mas nós não temos problema de ir comer, pagar uma conta alta num restaurante. Mas quando se fala em ofertar na obra de Deus, quando se fala em abençoar uma pessoa, nós costumamos dizer, o último que se converte é o bolso. O último que se converte é o bolso. Que eu tenho, põe gasolina, compra alguma coisa para casa, mas para a obra de Deus, não estou falando para a igreja, não estou falando para o pastor, estou falando para a obra. Agora, o que eu preciso fazer para ser salvo? Como comprar? Não tem. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Primeira coisa, entregar a sua vida, crer nele. Agora, pastor, o batismo salva? Você acha que o batismo salva? Não. O batismo não salva, mas o salvo se batiza. Quero viver com Cristo. Entrego a minha vida. Você crê que Jesus existe? Eu procuro ser simples. Procuro trazer de forma mais fácil. Você quer ir para o céu? Quem não quer? Quero viver com Cristo na glória, quero ressuscitar com Ele, Jesus me ama, Jesus me abençoa, glória a Deus por isso. Você crê em Jesus? Crê, então se batiza. Ah, mas o batismo não salva, mas o salvo se batiza. Por que eu quero ir para o céu, mas não quero viver com Cristo na terra? Quero viver com Ele lá, mas não quero morrer para ressuscitar. Fomos mortos aqui na terra, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu estou em Cristo, já sou uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Então, queridos, a igreja cristã tem duas ordenanças. A palavra de Deus nos deixa duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, se você ainda não é batizado, eu quero fazer uma reflexão com você. O que falta para você entregar a sua vida a Cristo? O que falta para você dizer a Ele, Senhor, eu confio no Senhor, eu quero viver com o Senhor para o resto da minha vida, eu entendi que o Senhor morreu na cruz, eu entendi que o Senhor é meu Senhor, é meu Salvador, então eu quero ser uma nova criatura, eu entendo a Tua palavra, eu quero viver, então eu quero respeitar a Tua ordenância. O batismo não salva, mas o salvo se batiza. Mateus 16:16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Segundo, o batismo no Espírito Santo. João 14:16. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. João 14:16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Todos encontraram aí? João 14:16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 18: não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Então olha a promessa que Jesus nos faz: eu vou voltar para o Pai. Ele está dizendo, Ele habitou aqui, Ele disse, eu vou voltar para o Pai, mas quando eu for para o Pai, eu não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei a vocês o Espírito Santo de Deus. E olha que palavra linda, Ele diz assim, olha, eu enviarei outro Consolador. Consolador.
Sabe o que significa essa palavra? Quantas vezes eu e você estamos abatidos, quantas das vezes as situações são maiores que a sua própria força, mas nós cremos em um Deus, nós cremos no Espírito Santo Consolador, é Ele quem te consola, Ele é o poder de Deus em nós, e Ele estará sempre conosco. Jesus diz, e Ele estará sempre com vocês, Ele habita dentro de nós. Olha o verso 17, o Espírito da verdade, põe para mim por favor, verso 17, olha só, o Espírito, está com letra maiúscula ou minúscula? Por quê? Quando você vê na Bíblia letra minúscula, não é o Espírito de Deus, está falando de coração, de mente, falando do seu Espírito. Aqui quando fala de letra maiúscula, é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo vem para aqueles que desejam, vem para aqueles que o buscam. Então esta palavra mundo está querendo dizer, olha, aqueles que estão lá fora, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Deus, não podem receber o Espírito Santo, porque Deus é um cavaleiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Espírito Santo entra no coração daquele que deseja, daquele que busca. Por isso que o mundo não recebe, porque não busca. Mas todo aquele que busca, recebe. Aquele que procura, encontra. Então o Espírito Santo se faz acessível, presta atenção nisso. Você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você está. Eu quero convidar você a criar expectativa no teu coração. Quero convidar você a estar atento à palavra de Deus. O Espírito Santo está disponível a todos aqueles que o desejam. O mundo não recebe porque não crê, mas nós cremos no Deus Pai, cremos no Deus Filho, cremos no Deus Espírito Santo, na Trindade. Então Ele se revela a nós. O mundo não pode o receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Pastor, aonde habita o Espírito Santo? Aonde habita Deus? Aonde habita Deus? Deus está na sua morada. Aonde habita Jesus? Ao lado de Deus, à destra de Deus. E o Espírito Santo, onde está? Dentro de cada um de nós. Nós cremos em um Deus onipotente, onipresente e onisciente, amém? Deus é onipotente, Ele tem todo poder. Onipresente, está em todo lugar. Onisciente, tem toda a sabedoria. Mas o Espírito Santo habita onde? Dentro daqueles que o recebem. Você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, querido? Você tem sido direcionado pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo? É Ele quem tem direcionado, porque Ele habita convosco e estará em vós. Como é bom ser direcionado pelo Espírito Santo. Como é bom, muitas vezes você nem sabe. Você está aqui precisando tomar uma decisão, precisando fazer algo. Quando Abraão chegou no seu sobrinho e falou, não dá mais para viver junto. Os nossos pastores são muitos, os nossos gados são muitos. Nós vamos precisar nos separar. Então ele fala assim para o seu sobrinho Ló, escolha para onde você vai. Nós não precisamos escolher segundo a aparência, porque nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos abençoa. Então o seu sobrinho olha para as campinas, olha para o lugar mais verde, mais bonito, mais vistoso, e falou, é para lá que eu vou ser abençoado. Se eu for para esse lugar, lá minha vida vai mudar. Abraão falou, vai. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a bênção não está no lugar. Preste atenção nisso. A bênção de Deus não está num lugar. A bênção de Deus é que nos acompanha. Eu não preciso correr atrás da bênção, é a bênção de Deus que vem atrás de mim. Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Se atentamente ouvir a voz, guardar os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te abençoará sobre todas as nações
da terra. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Queridos, Deus é quem nos abençoa. Eu não preciso ir atrás da bênção, ela me acompanha. Eu não tomo direção baseado naquilo que eu vejo, eu tomo decisão baseado naquilo que o Senhor coloca em nosso coração, segundo a palavra que nos alimenta, segundo a palavra que nos sustenta. Então toma isso para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você não toma decisão segundo aquilo que você vê, você toma decisão segundo aquilo que Deus ministra ao teu coração, aquilo que o Espírito Santo tem falado, tem colocado direção, tem colocado paz. Você nem sabe por quê, do nada, você fala, vou fazer isso. Nem sabe por que do nada, fala, vou virar à esquerda, vou virar à direita, vou entrar naquele lugar, vou ligar para aquela pessoa, é o Espírito Santo direcionando, você nem sabe. Testemunhei hoje de manhã, cheguei na pastora Bianca aqui hoje, falei assim, amada, hoje é o dia de Pentecostes, eu vou pregar, fiquei a semana inteira orando por isso, preparando, esqueci de avisar a Santinha. Cheguei aqui e falei, então se der para encaixar um louvor no final aí, para a gente... Ela falou, nossa, todos os louvores falam sobre o Espírito Santo. Se você parar para pensar, nós ministramos hoje, cantamos sobre o Espírito Santo. Então a gente não sabe, eu não combinei com ela. Ela tomou a decisão, vai esse louvor, vai esse louvor e vai esse louvor. Tivemos um mover de Deus aqui, principalmente hoje pela manhã. Naqueles que o recebem, naqueles que vêm desejosos para receber a sua presença. Então você saiu de casa, venha com expectativa. Senhor, visita, enche este lugar, enche esse ambiente, deseja ser direcionado por Deus, deseja ser cheio do Espírito Santo. Pastor Tiago vem pregar mês que vem, semana que vem. Do nada, eu e minha esposa junto. Falei assim, vou chamar o pastor Tiago para vir trazer uma palavra para nós, um missionário lá que deu o recado. Aí, mandei, chamei, a Sara veio depois, uma semana depois, pastor, posso pedir para gravar um vídeo aqui, assim, assim, assim? Falei, pode. Então vou falar para o pastor Tiago. Eu falei, amém, ele vai vir aqui a semana que vem. Eu não sei o porquê, mas Deus age do seu jeito. Você fala, você faz, você age, você compra e você vende, você toma atitude na tua vida, seja direcionado, sustentado pelo Espírito Santo. Ele é o agente de Deus na tua vida, Ele é o poder de Deus em você, Ele habita dentro de nós. E verso 18, Jesus dizendo assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. O Espírito Santo habita em nós, Jesus está lá na glória, à destra de Deus, mas Ele diz, olha, eu vou voltar para buscá-lo, e aí nós moraremos para sempre, na Nova Jerusalém, nós estaremos eternamente juntos, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você vai estar lá também, nós estaremos eternamente face a face com Deus. Evangelho de Lucas 24, 49, abre comigo por favor, projeta para mim por favor. Lucas 24, 49 diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus então, antes dele ser assunto aos céus, ele dá uma ordem aos discípulos, eu quero falar isso a você em nome de Jesus. Antes de ser assunto aos céus, Jesus dá uma ordem aos discípulos, ele diz assim, olha, ficai em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém. Jesus preparou os discípulos para anunciar o Evangelho, mas antes de falar agora vocês vão, ele diz, vocês não saiam, até que se cumpra uma promessa, a descida do Espírito Santo sobre vocês. Não saiam do lugar até que vocês sejam revestidos de poder. Para anunciar o Evangelho de Deus, você precisa estar revestido de poder, estar revestido de autoridade. Mas eu quero dizer a você em nome de Jesus, não saia do seu lugar até que as promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo veio, eu já vou falar agora de Atos 2:1. Quando o Espírito Santo veio ali em Atos 2:1 e de repente ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só recebeu o Espírito Santo quem aguardou a promessa. Pastor, está demorando demais. Pastor, eu estou esperando e as coisas não mudam. Estou esperando e as coisas não acontecem.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O texto diz, olha, e de repente, eu gosto dessa palavra, de repente, eu me atento às palavras da Bíblia. Você precisa se atentar aos detalhes, principalmente, pegue revistas, pegue versões, né? Me fugiu a versão da Bíblia. Pegue versões, eu gosto de usar a NVT, que é uma linguagem mais prática, mas é importante você conhecer a original. Então pegue versões da Bíblia que correspondem exatamente ao que Deus quer dizer a você, e fique atento aos detalhes, e de repente Deus vem e muda a história do povo. De repente uma promessa se cumpre. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que de repente, de um dia, você não está esperando, você está aguardando a promessa, e um vento impetuoso, a presença do Espírito Santo de Deus, vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu marido, sua esposa, teu trabalho, teu ministério, sua saúde, em nome de Jesus. Um vento impetuoso vem e enche a tua casa, e traz cura, traz libertação, faz milagre, opera sinais, prodígios, promessas de Deus que se cumprem em nome de Jesus. E de repente, eu vivo aguardando de repente de Deus, eu vivo aguardando o momento em que Deus vem, e do nada, a minha vida foi mudada em muitas áreas assim, de repente, orando, andando de moto por aí, orando, crendo, e de repente uma ligação, o telefone toca, e de repente uma situação acontece, e de repente uma promessa se cumpre. Querido, eu quero dizer, o Espírito Santo se manifesta de muitas formas, ele vem como um vento, vem como um fogo. Quando Jesus se batizou, ele veio como uma pomba, e Deus olha do céu e diz, eis o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Eu não sei como Deus fala com você, eu não sei como você tem ouvido a voz de Deus. Deus fala com cada um de uma forma. Deus fala na palavra, através de uma pessoa. Deus deve falar com você que abre a palavra, um conselho. Esteja sensível à voz de Deus, abra a palavra, queridos. Pastor, eu não gosto de ler, mas é prática. Sabe, às vezes você vai ler, não parece que o capiroto faz um cafuné na tua cabeça? Dá uma vontade de dormir, você começa aquela abrição de boca, aquela preguicinha. Mas eu quero dizer, e para mexer no celular? Eu amo mexer no celular, eu trabalho com celular. Eu amo ver aqueles vidinhos de internet, sabe aquelas coisas? Vocês já viram agora esses vidinhos da inteligência artificial? Do povo do Antigo Testamento e tal, e o que eles estão criando? É bênção, mas tome cuidado com as distrações. Te consome. Tome cuidado com o que você vê dentro do seu celular, na tela do seu celular, aquilo que você traz para dentro da tua casa. Tome cuidado com aquilo que você tem. Primeiro, vem aqui, começa. E aquilo que você se alimenta na sua mente, depois desce para o coração, e depois vira uma ação. Então tome cuidado. Quem sabe hoje você vai sair daqui desejoso em ter experiências com Deus, em ter experiências com o Espírito Santo. Quem sabe há tempos que você não coloca o seu celular para despertar às 3 horas da manhã. Quem sabe há tempos que você não desliga o celular e fala assim, eu vou fazer uma leitura de um bom livro antes de dormir. Vou ler a palavra. Quem sabe amanhã pela manhã você vai começar o seu dia entregando o seu dia a Deus. Deus nos conduz. Nós nem sabemos. Essa semana eu precisei contratar uma pessoa para trabalhar, e eu não contrato só evangélico, eu não contrato só crente. Preciso de pessoas que tenham um bom currículo, demonstrem um caráter, demonstrem honestidade. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus sempre me prepara pessoas tão boas, tão boas. E aí eu fui contratar uma pessoa, gostei tanto da pessoa, e de repente eu descobri uma mulher de Deus. Então eu vejo a fidelidade de Deus conosco, os cuidados de Deus conosco em tantas coisas. Que você saia daqui nessa noite desejoso, ansioso. Senhor, eu quero receber a Tua presença, eu quero receber a visitação do Teu Espírito Santo. Quero chamar o louvor, por favor.
Eu não sei como que Deus fala com você, mas eu oro em nome de Jesus, que nessa semana você receba uma visitação do Espírito Santo sobre a sua vida, mas para isso você deve desejá-lo. Deve desejá-lo. Por quê? Porque o texto diz: o mundo não pode recebê-lo, porque não crê, mas ele habita dentro de nós. Amém. Eu desejo que você veja o sobrenatural de Deus nesta semana. Você pode dizer amém por isso? Amém. Você deseja isso? Coisa que você vai olhar e vai falar: não é possível, não é possível. Às vezes nós temos medo de depender de Deus, queridos. Depender de Deus é tirar da minha mão, dizer: Senhor, eu confio no Senhor, faz a tua vontade. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos. Se é ansioso, não precisa levantar a mão, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançai sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar é tirar da minha mão, é jogar. Você está aqui, ó, eu entrego nas tuas mãos. Lançai sobre Ele as suas ansiedades, com orações, súplicas, ações de graça. Fique de pé, você que pode, em nome de Jesus. Eu não sei como você chega aqui, queridos, mas eu convido você a criar expectativa no teu coração. Nós cremos em Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você talvez está cansado porque você tem caminhado com as suas próprias forças. Deixa eu dizer a você aqui o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. O agir do Espírito em nós. Primeira coisa, ele produz convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos convence. Já tentou falar uma coisa? Fala para o marido uma vez, 2 vezes, 3, 5, 10. Não convence. Não é por força, é o Espírito Santo. Está tentando ganhar uma pessoa para Jesus. Já falou, já insistiu. A pessoa quebra a cara, não se converte. Por quê? Não é a tua mão, é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. João 16:8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo o agir do Espírito Santo em nós, a regeneração, o novo nascimento. João 3:6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É Ele quem produz em nós um novo nascimento, nos tornamos uma nova criatura. Terceiro, a habitação do Espírito em nós. 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ele habita em nós. Então olha aqui para mim, o que nós temos feito com o nosso corpo? Ele habita, ele diz, olha aqui que a palavra diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Meu corpo, minhas regras. Meu corpo não é meu, ele pertence ao Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Quarto, santificação. 1 Coríntios 6:11 diz assim: mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Ele nos purifica, nos santifica, Ele nos justificou. Quando Ele morre na cruz, Ele nos tornou justos. A palavra de Deus diz: não há um justo sequer, mas o sangue de Jesus nos justifica. Quinto, Ele nos dá direção, Ele é o nosso guia. Romanos 8:14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito, querido? Você vai sair daqui em nome de Jesus. Eu vou orar em nome de Jesus.
Deus vai fazer coisas surpreendentes na tua vida nessa semana. Aqueles que desejam, Deus te dando direção, Deus te dando escape, porque Ele é o nosso Senhor. 1 Coríntios 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme quer. O Espírito Santo distribui dons espirituais a nós. Ele é o agente de Deus, Ele é o poder de Deus. Pastor, eu tenho um desejo de orar por pessoas, pastor, mas eu tenho medo. Eu tenho o desejo de anunciar a palavra de Deus. Eu tenho o desejo de fazer coisas, mas eu tenho medo. É Deus quem te capacita, é Deus quem te sustenta. Pedir com zelo os melhores dons de oração, de intercessão, de cura, de ensino, de pregação. 7, Romanos 8:26, diz assim: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 7º é: o Espírito Santo intercede por nós. Diante de Deus, Ele está intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. Pastor, você não sabe o tamanho da minha dor. Pastor, você não sabe o tamanho da minha luta. Eu sei, Deus sabe. Eu posso não saber, mas Deus sabe. E 8, Ele produz o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e benignidade. O Espírito Santo coloca isso em nós: amor, alegria, paz. Está te faltando amor? Está te faltando paz? Está te faltando alegria? Está te faltando paciência? Está te faltando benignidade? Que nessa noite o Espírito Santo te renove, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Eu convido você a abrir o seu coração para o Senhor, pedir a Ele: Senhor, vem sobre nós, vem com a Tua presença, vem com a Tua paz. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, como no céu, veio um vento impetuoso. Abre o seu coração para Ele em nome de Jesus. Enche este ambiente, oh Espírito Santo, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Nós te damos liberdade, te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. abre o seu coração para o Senhor. A história nunca viu, vem cumprir, como descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem Vem, Senhor. vem fazer. Sopra sobre nós com a Tua presença em nome de Jesus. Como descrito em Joel, aviva-nos. Aviva-nos, Tua igreja. Seja hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja hoje, seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Que seja Adore, hoje, abra o seu coração para Ele. agora. Vem, Senhor, Espírito Santo de Deus. Vem sobre os teus filhos agora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Seja agora. Oh, Espírito. Derrama a terra.
ambiente, Senhor. Vem, 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 em nome de Jesus. Sopra sobre os teus filhos, Senhor. Sopra sobre os teus filhos a tua presença, Jesus. Da ponta dos pés até o alto da cabeça, sinta o toque do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Os sinais acompanham aqueles que creem. Receba o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Abra sua boca agora. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Vem, 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 Espírito Santo. Tua palavra diz: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Senhor, que a tua presença venha sobre cada um dos teus filhos. Vem, Espírito Santo, visita a nossa vida, visita a nossa casa, visita, Senhor, a nossa vida, da ponta dos pés até o alto da cabeça, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor produza em nós convencimento de pecado, Pai, libertação, Pai, esse coração duro, Senhor, o Senhor é poderoso para transformar o coração desse homem, dessa mulher, convence do pecado, do juízo, da justiça. Que haja conversão nessa noite, novo nascimento, que haja habitação, Senhor. Batiza teus filhos nessa noite com teu Espírito Santo, Jesus. Que haja santificação, sejamos lavados, santificados. Que o Senhor seja o nosso guia, guie os nossos passos. Não deixe que os nossos pés vacilem, Senhor. Que haja distribuição de dons espirituais. Abra suas mãos assim em nome de Jesus. Diga ao Senhor aquilo que você tem buscado, o dom que você deseja. Abra o seu coração e diga a Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Faz outra vez, faz de novo, Deus. Pela fé, Faz outra vez. Visita os teus filhos agora, aquele que ouve a minha voz. Derrama dom sobre os teus filhos agora, em nome de Jesus. Capacitação do Senhor, renovo do teu Espírito. Interceda, Senhor, agora, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Recolha, Senhor, a lágrima dos teus filhos. A dor, o sofrimento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Como na primeira vez. Os frutos do Espírito Santo sejam sobre a sua vida: amor, alegria, paz, paciência, benignidade. Senhor, que os frutos, que os dons possam sobressair em nós. Enche-me de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nunca menospreze o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ore a Ele diretamente. Senhor Espírito Santo,
direciona os meus passos, renova as minhas forças. Não deixe que os meus pés vacilem. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Davi, quando pecou, fez essa oração, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor, em mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Que o Senhor te renove, te restaure, te fortaleça. Você tenha experiências com o Espírito Santo de Deus, que Ele faça coisas sobrenaturais na tua vida, para que você veja que Ele é o mesmo Deus da sua vida, que Ele está contigo, que Ele habita em você, e que Ele faz um de repente, em um dia comum, coisas extraordinárias sobre a sua vida. Amém? Você foi alimentado? Então estenda suas mãos para cá. Eu quero despedir você. Desejo a você uma semana direcionada, abençoada, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Estenda sua mão direita para cá. Pai, graças nós te damos, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia, tua presença sobre nós. Como pode um Deus tão grande e um Renan tão pequeno? O Senhor é tão grande. Quem somos nós diante do Senhor? Homens e mulheres de lábios impuros. Habitamos em um meio de um povo de impuros lábios, e a tua presença se revela a nós, a tua misericórdia se revela a nós. Como pode o Senhor falar com alguém do outro lado do mundo, suprir as necessidades de alguém lá no Japão, na China, na África, e ao mesmo tempo, o Espírito Santo, o Senhor intercede por nós, recolhe o nosso choro, a nossa dor, nos dá direção, nos dá paz. Pai, nos leva em paz, nos sustenta, Senhor, renova as forças dos teus filhos. Eu oro para que o Senhor nos dê uma final de noite na tua presença. Direciona os nossos passos, nos livra da tentação, nos dê força na provação. Nós tenhamos amor, alegria, paz, paciência e benignidade. Abençoa nosso final de noite, a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Pai. Teremos aqui as pizzas, abençoa, Senhor. Sábado, permitindo o Senhor, domingo estaremos novamente aqui te adorando, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que crê diz, queridos, lembrando, homens, passem ali no final, faça a sua inscrição com o Cláudio. Que Deus te abençoe, vão na paz do Senhor, em nome de Jesus.